mensagem de Jesus foi uma mensagem muito centrada na aplicação de parábolas. Era uma tônica da sua pregação. Ao todo, somando seus ditos parabólicos e suas parábolas, nós temos 40. Ditos parabólicos são assim: não se coloca vinho novo em odre velho. Isso não chega a ser uma parábola, é um dito parabólico. Parábolas mesmo, nós temos 26 parábolas. Somando com os ditos, vai a 40. E o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é o capítulo que possui a maior quantidade de parábolas ditas numa única vez. Esse capítulo ele tem 7 parábolas contadas, uma depois da outra, e um momento singular, mágico, único na história do Cristo. É o único momento em que Jesus vai interpretar parábolas. Ele dizia as parábolas, ele não interpretava essas parábolas. Mas no capítulo 13, ele vai, além de contar 7 parábolas, ele vai analisar 2 delas. Essas parábolas todas foram contadas numa dada manhã, em que Jesus sai para pregar para as pessoas e ele começa a sua fala, tomando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e aí a quinta, explica 2, aí conta a sexta e a sétima. Então é uma sequência de parábolas numa mesma oportunidade. A primeira dessas parábolas que ele conta é muito conhecida, é a parábola do semeador, aquela parábola que conta do semeador que jogou semente, caiu na beira do caminho, outra caiu no espinheiro, a outra caiu no meio do terreno pedregoso, outra caiu na terra boa e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E as pessoas ficam, mas o que significa esse produzir a 30, a 60 e a 100 por um? O que seria esse produzir a 30%, a 60%? Ou a 100%. Parece que existe 3 etapas aí, 3 degraus, né? Como se existissem 3 mandamentos que nós devêssemos observar. Quem observasse um, estava produzindo a 30%. Quem fizesse 2 dos 3, estava produzindo a 60%. Daquele que fizesse os 3 mandamentos. Como a entropia da fonte, né? Então ele já vem ali 30 para o primeiro, 60 no segundo, deveria ser 90 no terceiro, mas exatamente pela integração dos 3, vai a 100%. Então, o que será que Jesus teria ensinado que seria 3 mandamentos que ele teria dado? Que fossem tão importantes assim. E a gente vai encontrar isso em Lucas, no capítulo 10. No capítulo 10 de Lucas, ali nós vamos encontrar o doutor da lei indaga a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. E o Cristo pergunta a ele, o que está escrito na lei? Como é que tu lês? E o homem diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como amas a ti mesmo. Então, está o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Então, se eu faço amor a Deus e não faço amor ao próximo, eu faço amor ao próximo, não faço amor a mim mesmo nem a Deus, se eu faço só um desses, eu estou bem, mas eu estou a 30%. Se eu conjugo 2 desses, amo a Deus e a mim mesmo, amo a Deus e ao próximo, amo ao próximo e a Deus, mas não amo a mim mesmo, ou seja, eu amo só 2 desses 3, eu estou a 60%. Mas, se eu consigo viver isso de maneira efetiva, se eu consigo verdadeiramente transformar a minha vida e acessar um estado de alma completamente distinto, eu estou, na verdade, acessando uma condição de salvação, que Jesus resolveu chamar de o reino dos céus. Uma coisa curiosa é que o Evangelho de Mateus chama o reino dos céus.
E os outros 3 evangelhos, tanto de Mateus, de Lucas e de João, não chama reino dos céus, chama reino de Deus. O único que chama reino dos céus é Mateus. E ele chama isso 32 vezes. E nenhuma vez ele fala reino de Deus, reino dos céus. Então, o reino dos céus iria ser acessado a partir do momento em que nós nos tornássemos terra boa. Fosse a 30, a 60 ou a 100 por um, nós seríamos terra boa. E o Cristo, então, a partir da parábola do semeador, abre um cenário na qual ele vai seguir 6 parábolas que se conectam na parábola do semeador, explicando o que é a terra boa. Essas 7 parábolas formam o conjunto das 7 parábolas do reino. Elas têm um fio condutor entre todas elas, que nem sempre é possível perceber de princípio. A primeira delas é a parábola do joio e do trigo, que fala de um homem que semeou trigo e o outro veio e jogou o joio, e aí, quando foi na hora que eles cresceram, não deu para a separação. Espera, na colheita a gente colhe, e aí vamos saber quem é joio e quem é trigo. O que for joio separa para o celeiro, perdão, o que for trigo vai para o celeiro, o que for joio a gente separa para queimar. Essa era a primeira das parábolas. Então, o bem misturado com o mal, no final, separa. Segunda parábola do reino, todas elas iniciando sempre com a mesma frase: o reino dos céus é semelhante a. Então ele vai: o reino dos céus é semelhante a, e conta a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é semelhante a, e vai contar a segunda dessas parábolas, a parábola do grão de mostarda, que ele fala de um grão que era bem pequenininho, bem pequeno. Mas quando esse grão cresce, se desenvolve, se torna maior das hortaliças, que até as aves vêm fazer ninho nos seus galhos. Até aconchego e agasalho ela oferece. Ela é pequenininha demais, é uma semente minúscula, mas quando ela é posta na terra que ela cresce, ela não vira um pé de alface, não vira um pé de tomate, ela se torna uma árvore. O pé de mostarda é uma árvore e, portanto, torna-se uma hortaliça surpreendente em termos de tamanho. Aquilo que era pequeno e que se tornou muito grande. A terceira das parábolas, a parábola do fermento, nosso assunto de hoje, que fala de uma mulher que colocou o fermento na massa e o fermento levedou a massa toda. Depois ele vai falar da quarta dessas parábolas. A quarta dessas parábolas é a parábola que fala sobre um tesouro que estava escondido num campo. O homem achou o tesouro e então vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, para pegar o tesouro que estava no campo. A quinta das parábolas é a parábola da pérola preciosa, a pérola de grande valor. Semelhante à quinta, a parábola da pérola preciosa é uma parábola que diz de uma parábola que estava dentro da ostra. O homem foi, tirou a pérola e, quando ele viu a pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para obter essa pérola. E a última delas é a parábola da rede. Fala de uma rede que é lançada ao mar. Quando é tirada a rede do mar, o que a gente vai observar? A rede tem peixes bons ou ruins. E ele vai separar os bons dos ruins, separando o que presta do que não presta. O que presta ele fica, o que não presta ele devolve para o mar. Se nós formos observar, essas parábolas estão todas casadas a par. A parábola do joio e do trigo fala de uma coisa que misturou e no final tem que separar. A parábola das redes, a última, é a mesma coisa, está tudo misturado, só no final é que separa. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola escondida, pérola de grande valor, também são semelhantes. Elas estavam, o cara foi e vendeu tudo para ter aquilo. E a parábola do grão de mostarda se parece muito com a parábola do fermento, porque as duas se referem a alguma coisa bem pequenininha que, se desenvolvendo, cresce e se torna
gigantesco. O que a gente pode interpretar dessas parábolas? A gente pode ver que, quando fala sobre essa questão de separar, na parábola das redes e na parábola do joio e do trigo, o que é que nós observamos aí? Que Deus, que é o homem que está no comando dessas coisas, produziu o bem se mesclou com o mal. E aí a transição vai acontecer e no final dela nós vamos separar os que ficam dos que não ficam. Essa parábola está relacionada exatamente com a lei de Deus, com o fenômeno da transição planetária, com o mecanismo da lei divina nas nossas vidas, com o aprimoramento do homem, essa relação com o sagrado. Ele ensina o bem, ele nos faz ser bons, mas nós seguimos caminhos equivocados, misturamos o bem com o mal. Ele diz, não, deixa, no final nós iremos resolver essa questão. Então, é uma parábola que está muito mais próxima dessa relação do homem com seu Criador, com a sua lei, o aproximar do homem da divindade. Porque o amar a Deus não está relacionado a um aspecto litúrgico, mas está no sentido da conexão do homem com a sua lei. Capacidade do homem de se aproximar de Deus e querer viver aquilo que ele dispõe como lei. É o que está disposto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, item 17, quando descreve as 3 características comportamentais do ser humano da regeneração. Ele diz que uma das características do homem da regeneração é ter um aproximar da lei de Deus. Ele diz, o homem do mundo de regeneração deseja conhecer e praticar a lei de Deus. Ele deseja aproximar-se do Criador. Isso significa amar a Deus. Então, esta parábola, que diz respeito a esse momento em que vai separar as coisas do final, está chamando o homem a se transformarem em trigo, a fazerem a parte no processo de sacrificar, de se moer para que nasça o pão. Então, a parábola ali, ela vai remeter a esse processo de plantio, uma explicação desse assunto para agricultores. Na última das parábolas, a parábola da rede, é a história semelhante. Eles tiraram a rede do mar, veio os bons e os maus, e aí vai ser decidido quem fica e quem volta, quem vai e quem fica. Então, ali a separação dos bons e dos maus vai representar exatamente esse período da transição planetária e o surgimento de uma nova civilização com o aproveitamento dos bons e a rejeição daqueles que não aproveitaram as experiências oferecidas. Então, essas 2 primeiras parábolas, elas estão relacionadas com o amor a Deus. E há outras 2 que se referem especificamente à capacidade do homem de desenvolver o dom de valorizar as coisas que ele não valoriza. Quantos de nós passamos pela existência sem dar valor às pessoas que conosco convivem? Tratamos mal os familiares, odiamos aquilo que eles nos oferecem, odiamos o nosso trabalho, temos rejeição por todas as coisas que os outros nos oferecem, como se eles fossem imprestáveis. Até que um dia descobrimos o valor que essas relações familiares possuem. A potencialidade de instrução que nós podemos colher na proximidade com esses companheiros que são os grandes lapidadores da nossa alma. Ocorre uma transformação muito profunda no interior da criatura humana, quando nós percebemos qual é o propósito do existir, o sentido de família, as provas que a existência tem. Meu Deus! Esse é o valor das coisas. Eu corri atrás de tanta coisa errada. Quis ter dinheiro. Eu quis ter tanta coisa achando que isso era valoroso. E só agora estou percebendo que o valor não é nada disso.
O valor é o tesouro que eu acabei de achar. Minha família, meus entes queridos, meu corpo. Esse é o tesouro. Então, quando eu descubro essa majestade de amor daquilo tudo que me circunda, das coisas que estão fora de mim e que eu, meu Deus, nunca valorizei. Quando eu percebo, eu estou diante de um tesouro escondido, de uma pérola preciosa que eu não soube validar. Aí, as nossas vidas passam a ter uma mudança completa. Nós começamos a valorizar os outros e a tirar essa visão equivocada que nós possuímos da vida. Isso seria o nosso pensamento quando nós descobrimos o valor do semelhante, o valor do outro. O outro aí é mais do que o semelhante, tá? O outro é o animal, é o meu corpo, é tudo aquilo que não sou eu. Então, amar ao outro, amar ao semelhante, amar ao próximo, amar aquilo que não sou eu, é fundamental, é a segunda dimensão para o alcance do reino dos céus. A primeira é o amar a Deus, representado nas duas parábolas, a parábola das redes e a parábola do joio e do trigo. Agora, a relação de valorizar o outro. Então, eu descubro o tesouro. Meu Deus, é um tesouro. Tudo que eu tenho de mais valioso é isso. Eu estive equivocado, andando e comprando coisas que não eram valiosas. Agora eu descobri o que é. Então, é esse momento. O amor ao próximo está aí. E se nós formos nos socorrer, do mesmo item, do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ali nós vamos encontrar também uma segunda fala dos espíritos, dizendo que os espíritos do mundo de regeneração possuem como característica, primeiro, o desejo de aproximar-se de Deus, de viver conhecer e viver a sua lei. Aí o segundo, lutar contra as injustiças e ter um acentuado senso de justiça, de não promover mais uma sociedade equivocada e também dentro de casa, não promover os processos de injustiça, de desamor que a gente tem, mas valorizar as pessoas, dar valor a elas, enxergar as pérolas preciosas que nós possuímos em torno de nós. Seria, portanto, aí o segundo par de parábolas, a parábola do tesouro escondido e da pérola, que todas as duas são semelhantes. O tesouro estava escondido na terra e a pérola estava dentro da ostra. E temos um último par de parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. A parábola do grão de mostarda é aquela mesma que comentei ainda há pouco, em que a semente é pequena demais, mas é uma coisa muito pequena, mas cresce e se torna uma coisa gigantesca se nós soubermos cuidar da planta tenra até ela se tornar adulta. E a parábola do fermento vai na mesma direção. Observe que a parábola dessas 6 últimas, a parábola primeira, a parábola do joio e do trigo, é para agricultores. A parábola das redes é uma parábola para pescadores. A parábola do tesouro escondido é para comerciantes. A parábola que é dada sobre a pérola de grande valor é para os homens que trabalham no mar, buscando as riquezas do mar. Não são pescadores, mas não são comerciantes comuns. A parábola do grão de mostarda fala dos homens que são agricultores. E a parábola do fermento é contada para mulheres. Ele vai fazendo uma espécie de um mosaico social em que essa informação sobre o reino dos céus, ela vai sendo oferecida aos diversos atores econômicos da sociedade e as mulheres estão contempladas exatamente na parábola do fermento. O que diz a parábola do fermento? Ela tem características bem particulares, exatamente por ser a única de todas elas que foi trabalhada em cima
de um conteúdo que diga respeito a mulheres, não é? Então, ele vai começar a parábola falando exatamente sobre essa questão das mulheres no seu texto. O texto começa no capítulo 13 de Mateus, no versículo 33, dizendo assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante. Engraçado que esse texto, o reino dos céus é semelhante a, é a mesma frase para começar todas as 6 parábolas que tentam explicar a terra boa da parábola do semeador. Todas. Se você pegar no Evangelho, você vai ver. Começa com o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. E essa aqui não fugiu à regra. Outra parábola lhes propôs. Porque, assim, é uma parábola depois da outra. Acaba uma, começa a outra. Como se ele estivesse tentando formas diferentes de explicar a mesma coisa. E cada vez que ele explica, ele procura um cenário totalmente distinto, porque joio e trigo não tem nada a ver com mostarda, que não tem nada a ver com trigo, nem com tesouro, nem com pérolas, e muito menos com redes. Mas ele começa tudo igual. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O que a gente vai ter nessa visão que a gente pode ter desse texto? As 3 medidas de farinha são exatamente as medidas usuais que você usa para você fazer um pão. Então, quando as mulheres iam fazer o pão, elas tomavam 3 medidas de farinha e colocavam o fermento nelas. Então, diz assim ele: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Observe aqui que o fermento ele vai levedar 3 medidas de farinha. Certamente, os homens do grupo entendem o que eu estou dizendo. As mulheres vão ter mais dificuldade de entender, porque não mexem com cozinha, não fazem bolo, não sabem. Mas os homens sabem o que eu estou falando. Para você fazer um bolo, você coloca 3 medidas de trigo e um pouquinho, uma colher de chá de café. Uma colher de café de fermento é suficiente. Um pouquinho que você ponha do fermento, ele depois vai trabalhar a massa, vai fermentar e a massa vai crescer. Se não colocar o fermento, nossa, o pão fica solado, o bolo fica horrível. O fermento é que dá essa condição de crescimento da massa. Hoje o pessoal já compra a massa de bolo pronto, corta a embalagem, mistura tudo, nem sabe que tem fermento lá dentro. Mas o fermento ele é fundamental para o crescimento. Então, observe que na semente de mostarda, que era a parábola anterior, existe uma relação com essa, porque a semente de mostarda é bem pequenininha, mas quando ela cresce, ela se torna enorme. E o fermento é a mesma coisa. Você bota bem pouquinho, mas um pouquinho é suficiente para levedar a massa toda. Essas 2 parábolas têm uma conexão muito forte. E o fermento é uma imagem muito utilizada por Jesus para esse sentido de coisa pouca que influencia muito. Nós temos uma passagem de Jesus, próximo daquela passagem de Jesus acalma a tempestade, em que Jesus atravessa para o outro lado com eles. E quando Jesus atravessa, Jesus começa a olhar a ingenuidade dos discípulos, a fragilidade deles, diante da astúcia dos fariseus. Começa a ver como eles são frágeis e como os sacerdotes são ardilosos, como eles são capazes de promover conspirações complexas para alcançarem os seus objetivos, não muitas vezes positivos. Ao observar o coração duro dos sacerdotes,
que poderia ser capaz de se infiltrar nesses homens simples, não precisava muito, bastava um pouco da influência deles, jogando um contra o outro, provocando a cisânia, uma coisinha pouca que os sacerdotes fizessem para provocar a briga entre os judeus que estavam como discípulos de Jesus, já seria suficiente para acabar com a obra. O Cristo, então, vendo a fragilidade deles, diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. Quando ele diz isso, os discípulos ficam olhando um para o outro, aí um pergunta: entendeu o que ele falou? Você não entendi, não. Aí pergunta para outro: você entendeu o que ele disse? Você também não entendi, não. E você? Ninguém entendeu. Ele disse: guardai-vos do fermento dos fariseus, porque um pouquinho da presença do pensamento farisaico dentro do grupo poderia estragar todo o trabalho. Então, guardai-vos contra o fermento dos fariseus, e fica atento para não permitir nenhum gramazinho de perturbação no trabalho, porque, sendo nós frágeis, essa perturbação pode crescer e estragar o trabalho como um todo. E como ninguém soubesse, como ninguém conseguisse explicar, um deles, mais inteligente, diz: eu acho que eu sei por que ele disse isso. Todos se voltam para saber qual será o motivo, por que será. E aí ele diz: ele disse isso porque nós não trouxemos pão. Ai, como eram ingênuos os discípulos. O Cristo falando do fermento dos fariseus, que poderia provocar a perturbação no grupo, e eles: fermento? É porque nós não trouxemos pão. Olha como eles estavam tão aquém da excelsitude do pensamento do mestre. Ora, ora, ora. Transpondo essa mesma imagem do fermento para dentro da parábola, o que é que nós vamos encontrar? Quando ele diz que a mulher pegou 3 medidas de farinha de trigo e colocou um pouco de fermento e aquilo levedou a massa toda, ele está se referindo exatamente ao processo de transformação da criatura humana. Não esperemos que a nossa transformação se dê da noite para o dia. Não é verdade. Não é verdade. Nós não evoluiremos como pipoca, nós não somos milho de pipoca. Pipoca é que está ali sendo fritada e de repente, pá, vira pipoca. Nós não somos. O nosso processo evolutivo é como o desabrochar de uma flor. É como a gestação de qualquer animal que vai sendo composto lentamente. É como o nascer do sol. É como os naturais fenômenos da transição de todas as coisas, em que nós vamos devagarinho crescendo. Olha para a semente de mostarda. Quem olha a árvore frondosa não acredita que um dia ela foi uma planta tenra. Quem olhasse o pouquinho de fermento para colocar dentro da massa, jamais acreditaria que só aquele pouquinho seria suficiente para tornar a massa toda crescida, que a massa fosse tufar, fosse crescer, fosse levedar. Tão pouquinho, a gente olha e diz: mas não é possível. Não, bota 2 colheres para ver se leveda logo. Não precisa, é só um pouquinho, porque é assim que a evolução se dá. Nós precisamos acreditar na semente de mostarda que nós somos. Porque é isso que ele quer dizer para nós. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda e é semelhante também ao fermento. Por quê? Porque a parábola do fermento vai nos dizer que a gente precisa acreditar na porção pouca. Nós não acreditamos. A gente quer evoluir de maneira brusca. Existe uma mensagem, capítulo 74 da obra Caminho, Verdade e Vida. A mensagem se chama Mãos Limpas. Uma das mensagens mais bonitas que eu conheço em doutrina espírita. Ela comenta uma passagem na qual o Atos dos Apóstolos diz: e Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. E Emmanuel, comentando, diz que, logo de começo,
Observe que não era Paulo que fazia as maravilhas, mas Deus que operava maravilhas pelas mãos de Paulo. E comenta em seguida que muitos de nós temos essa vontade de ser igual Paulo. Eu queria tanto ser que nem ele, que botava roupa na corda. As pessoas roubavam a roupa e botavam em cima dos doentes, e os doentes saravam. Meu Deus, seria tão maravilhoso se eu fosse igual, se eu fosse igual a Paulo. E aí Emmanuel diz, ele tinha mãos limpas, mas quanto custou para ele limpar as mãos? Quantas renúncias? Quantos processos de transformação não foram experimentados por Saulo de Tarso para que ele conseguisse limpar as suas mãos? Então, o fermento, ele funciona assim. É um pouco de virtude e a gente vai trabalhando essa virtude, vai desenvolvendo, vai desabrochando novos valores, vai crescendo e vai naturalmente, com o tempo, se transformando. Quero dizer a vocês que nessa época que Jesus usava fermento, não tinha essa fermentação rápida que tem hoje, não. Que a gente joga o fermento hoje, daí 1 hora, já está transformado. Não, o fermento é devagarinho. A fermentação demorava, às vezes, 24 horas. Então, é essa coisa lenta, você bota o fermento e espera, porque não precisa muito, e nós temos que acreditar na nossa possibilidade de transformação. A obra psicológica de Joana de Ângeles, ela iniciou em 1989 com a obra Jesus e a Atualidade. E o primeiro capítulo da primeira obra da série psicológica trata exatamente disso. Ela diz o seguinte, que o ser humano mergulhado nas suas dores não sabe as potencialidades de bem que tem. Vive amargurado, angustiado, sofrido, num processo de dor interminável, até que ele ouve uma notícia do bem, o reino dos céus. Ele ouve essa notícia e ele se sente motivado a tentar experimentar, está tão cansado de tanto sofrer, vou experimentar o bem, vamos ver que bicho que dá. E aí ele experimenta fazer o bem. Quando ele experimenta em função do bem que faz, uma felicidade que ele não conhecia, a felicidade de fazer o bem. E ao ser tomado pela felicidade do exercício do bem, ele automaticamente começa a procurar novas experiências do bem para desabrochar ainda mais as suas potencialidades. É assim que nós enxergamos esse fenômeno de desenvolvimento das nossas potencialidades através da parábola do fermento. A parábola do fermento nada mais é do que a nossa compreensão sobre acolher a capacidade de nós mudarmos mesmo sendo frágeis. Acreditar que um pouquinho de mudança vai fazer efeito na minha vida. Eu não preciso ser puro da noite para o dia, mas eu necessito acreditar no meu poder de transformação. E o reino dos céus vai se estabelecer em nós por essas vias do amor ao próximo, do amor a Deus, e essas duas que falam do amor a si mesmo, da transformação moral da criatura humana. Essas 6 histórias parecem tão distantes uma da outra, mas todas elas começam com o reino dos céus é semelhante a. Todas falam do mesmo jeito. E a primeira, a parábola do semeador, também vai falar da semeadura do reino dos céus. Parecem que não têm conexão, mas elas estão todas interligadas. Porque na parábola do semeador, onde caiu a semente para virar terra boa? Dentro da terra. Onde foi plantado o joio e o trigo, principalmente o trigo, para que ele crescesse? Dentro da terra. A semente de mostarda precisa ser colocada dentro do quê? Para que ela consiga crescer? Dentro da terra. O fermento, para levedar a massa toda, precisa colocar-se onde? Dentro da massa. O tesouro estava escondido onde? Dentro da terra. A pérola preciosa estava escondida onde? Dentro da ostra.
Os peixes que foram puxados das redes estavam onde? Dentro do mar. Em síntese, o reino dos céus está dentro de vós. Não procureis do lado de fora. E a parábola do fermento é a crença efetiva de que a mudança, a transformação moral é um processo bastante lento, gradual, que vai acontecendo dia a dia, até permitir em nós que nos tornemos como a árvore da mostarda, imensa, oferecendo agasalho para os pássaros que vêm fazer ninho nos seus galhos, porque nos tornamos capazes de acolher a outras criaturas quando éramos planta tenra, pequenina parte de fermento, transformados em forma grandiosa no curso do tempo e da experiência, quando o reino dos céus nasce dentro de nós. Bom, minhas palavras finais são só no sentido de nós não desistirmos de nós próprios. O reino de Deus está dentro de vós. Nós precisamos acreditar na nossa potencialidade, nessa semente de virtude que está depositada dentro de nós, na assinatura que o Criador colocou dentro das nossas almas e que nós nem sempre valorizamos. Esse momento de nós descobrirmos o quanto nós temos de divindade dentro das nossas almas. Nós estamos, na verdade, tão acostumados a falar da nossa pequenez, das nossas fragilidades, que esquecemos de agradecer a Deus, que esquecemos de falar com Ele, para dizer a Deus da nossa gratidão por tudo aquilo que Ele nos concede, pelas oportunidades que Ele nos deu durante esta encarnação, pela família que Ele nos ofereceu, para que nós pudéssemos, a partir do instrumento maravilhoso da vida, retornar ao mundo físico para lapidar as nossas imperfeições. Quantas vezes nós nos debatemos diante das provas da existência por desconhecermos a mão de Deus, conduzindo as nossas almas para o processo de aprimoramento espiritual. A doutrina espírita compareceu nas nossas vidas exatamente para descerrar em nossas almas a grandeza da majestade de Deus nos nossos corações. É por isso, Senhor, que nós nos voltamos para te dizer o nosso muito obrigado pelas nossas lágrimas, pelas negativas que tu nos ofereceste, pelas oportunidades que tu nos deste de conhecer a porção mais profunda do nosso eu, de mergulharmos na escuridão da nossa própria individualidade e num trabalho de autoconhecimento sabermos quem verdadeiramente somos. Tu que não te cansas, Senhor, de nos oferecer as chances de podermos nos levantar diante da vida. Tu que conheces as nossas inúmeras lutas, as nossas lágrimas solitárias nos travesseiros, os nossos momentos de amargor, as nossas horas de tristeza, em que nos debruçamos na janela para entender os teus processos de aprendizado, os nossos momentos de silêncio e as nossas horas de solidão, debruçados sobre os escombros das nossas vidas, acreditando que tudo havia sido desconstruído, quando, na verdade, nada disso era como pensávamos. A doutrina espírita, como luz nos nossos caminhos, ressignificou as nossas existências. E nós te somos muito gratos por tudo isso. Pela possibilidade que tu nos deste de saber que somos espíritos fadados à felicidade. Que o germe da tua lei, a tua assinatura divina está gravada no interior dos nossos corações.
Tu assinaste a tua obra, Senhor. E a tua assinatura está aqui em cada um de nós, no germe precioso da tua lei, que há de se transformar num reino maravilhoso, à medida que nós acreditarmos que somos capazes de mudar, que somos capazes de sermos felizes, que somos capazes, sim, de alçarmos voo na tua direção, nos desembaraçando das nossas imperfeições e relendo as nossas vidas, recolhendo aquilo que chamávamos de escombros das nossas vidas, como sendo, na verdade, a forma que tu nos ensinas para quebrar as nossas vaidades e os nossos orgulhos e fazer com que avancemos mais depressa. Para que aprendamos que as nossas lágrimas, aquelas que ninguém nunca notou, são os instrumentos de lapidar os nossos corações, como se elas descessem, à maneira do trato do cinzel nas nossas almas, tirando as escamas das nossas imperfeições através das nossas lágrimas. Pelas oportunidades divinas que tu nos ofereces, de finalmente libertarmos-nos de todas essas algemas infelizes e descobrirmos que o reino dos céus reside dentro de nós. Nós nos curvamos diante da tua majestade infinita. Nós nos curvamos diante do teu amor incomensurável, que não se cansa de nos oportunizar a chance de nos reconstruirmos diante da vida. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam derramadas sobre todos os teus filhos. Que as tuas graças se derramem por sobre todas as criaturas encarnadas ou desencarnadas do planeta e que não sabem ainda os propósitos divinos que tu tens para todos nós. Ó Senhor da vida, abençoa nossos corações. Protege as nossas plantas tenras, as nossas mostardas ainda frágeis, para que elas se fortaleçam e se transformem em árvores frondosas para agasalhar aqueles que não têm lugar para fazer os seus ninhos. Dá-nos essa compreensão de que somos parte da tua criação e que tu nos esperas para que integremos o teu exército divino e assim possamos partilhar da honra de estarmos contados entre os que te servem e os que te obedecem. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Senhor, e a tua graça a abençoar as nossas vidas, hoje e para todo sempre.